Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu irmão, minha irmã, como você já sabe, nós estamos aqui no estudo sequencial da carta de Tiago e o tema de hoje é justamente sobre pobreza e riqueza. É o assunto que Tiago aborda aqui dos versos 9 a 11. Vamos à leitura do texto. Diz aqui o verso 9 em diante: O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Tiago aqui, como eu disse, está tratando sobre pobreza e riqueza. Mas é interessante a gente lembrar de algo que eu já disse no início do nosso estudo, que Tiago ele está escrevendo uma carta pastoral a cristãos judeus espalhados por toda a região da Judéia por causa da perseguição aos cristãos. Logo após a morte de Estevão, é iniciada uma perseguição ali em toda aquela região de Jerusalém, e os cristãos então começam a ser perseguidos. Inclusive, o apóstolo Paulo fez parte desses perseguidores. Mas essa perseguição a esses cristãos fez com que muitos deles estivessem em condições difíceis, em situação de pobreza, com uma situação financeira muito difícil. E provavelmente muitos desses cristãos prestavam serviços, trabalhavam para pessoas que tinham uma condição de vida muito melhor, pessoas mais ricas, e pode ser-se, pelo que Tiago diz aqui em sua carta, que esses ricos, aqueles que tinham dinheiro, faziam distinção, eles tinham certo aproveitamento ou até humilhavam essas pessoas que estavam em condição de pobreza. Por isso, tudo que Tiago escreve aqui visa encorajar essas pessoas que estão em situação de pobreza, mas também traz um alerta às pessoas que estão abastadas, às pessoas que vivem em condição de riqueza. Mas é interessante a gente observar aqui o que Tiago já diz logo no verso 9, quando ele fala: o irmão em condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Como assim estiver em elevada posição, deve se orgulhar mesmo estando em condição de pobreza? Aqui Tiago está trazendo um alerta sobre os cristãos, mesmo em condição humilde. Ele está convocando essas pessoas a se lembrarem que mesmo na sua condição humilde, mesmo na sua condição de pobreza, ainda há motivo de exaltação, há motivo de alegria para essas pessoas quando elas se lembram que são filhas de Deus. São pessoas tementes a Cristo, portanto, são pessoas que têm riquezas espirituais. Assim é a vida do cristão. O cristão, quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele não olha mais, ele não busca investir necessariamente nas coisas desse mundo, mas ele começa a ter como prioridade a sua cidadania celestial, a sua vida celestial, a vida eterna. Então ele começa a olhar para os valores espirituais. Então essas pessoas começam a ter riquezas espirituais, literalmente acumularem tesouros nos céus. Quanto mais fazem a vontade de Deus, quanto mais fazem aquilo que Deus tem ordenado para cada um delas, se acumula galardão, ou seja, tesouros nos céus. E o Senhor Jesus incentivou para que as pessoas não acumulassem tesouros aqui na terra, mas acumulassem tesouro nos céus. E é interessante que Tiago, um pouco mais para frente, nós também vamos passar por esse texto. No capítulo 2, no verso 5, eu queria destacar, Tiago fala também a respeito dessa condição de pobreza e como isso diz respeito também a riquezas espirituais, a benefícios espirituais. Diz o verso 5 do capítulo 2: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Então Tiago aqui, ele está chamando a atenção porque ao olharem as pessoas nas condições humildes, com olhos diferentes, entender que essas pessoas, sendo servas do Senhor, elas entregando a vida para Cristo, essas pessoas têm valor para Deus, essas pessoas têm valor para o Senhor, essas pessoas têm riquezas espirituais, elas são importantes para o Senhor. Apesar de não terem recursos materiais enquanto estão aqui na terra, elas têm recursos celestiais, elas têm riquezas espirituais. Portanto, isso cabe como um alerta também às pessoas que nos dias de hoje temem a Cristo,
mas talvez estejam em condição humilde, estejam, por vezes, passando necessidades, estão em situações de pobreza, por vezes são ajudadas por outras pessoas. Isso não é necessariamente um motivo de ampla tristeza, mas deve-se lembrar que se tem Cristo Jesus, tem-se tudo. Nós temos valores espirituais, nós somos ricos para com Deus. A nossa riqueza maior não está na nossa condição material, mas a nossa maior riqueza está nos céus. A nossa maior riqueza está em poder servir ao Senhor. Quando entregamos a nossa vida para Cristo, nós recebemos a cidadania celestial. Nós somos ricos para com Deus. Então não fique entristecido por causa da sua condição material, que é breve, aqui nessa terra, mas se lembre de que você é rico para com Deus. A nossa maior riqueza, ela é espiritual. Mas Tiago aqui, ele tece uma crítica muito forte às pessoas ricas, né? Aos ricos, dizendo: o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. O que Tiago está dizendo é que a pessoa que se importa somente com as suas riquezas, ela olha somente para as suas riquezas, para a sua condição material aqui nessa terra, ela vive numa condição miserável. E se ela tiver a oportunidade de viver em condição humilde, ela deveria se orgulhar disso. Mas será que a Bíblia, ela condena o fato das pessoas possuírem riquezas? Será que a Bíblia, ela condena o fato de as pessoas viverem numa condição de serem abastadas materialmente, terem riquezas, possuir muitos bens, serem prósperas financeiramente? A verdade é que não. A Bíblia, ela não necessariamente condena as riquezas. O que é condenado pela Bíblia, o Senhor Jesus deixou muito claro, é o amor às riquezas. As pessoas que se empenham em ficar ricas, as pessoas que se empenham a buscar bens materiais, se esquecendo dos valores espirituais. As pessoas que possuem bens materiais e, ao invés de usar esses bens materiais para louvor de Deus, para abençoar o próximo, para manifestar o seu amor ao próximo, essas pessoas fazem justamente o contrário. Elas usam as suas riquezas para oprimirem ao próximo, para demonstrar superioridade ao próximo, para humilhar ao próximo. Obviamente, tudo isso distancia daquilo que é a vontade de Deus. Portanto, o que é condenado pela Bíblia não são as riquezas, não é estar bem financeiramente. O que é condenado é o amor às riquezas. É a pessoa se entregar literalmente às riquezas, se esquecendo do seu Criador. E é claro que a gente vê dentro de toda a Bíblia o Senhor abençoando as pessoas, prosperando as pessoas, inclusive financeiramente. Mas nós vamos, para facilitar o nosso entendimento, lermos alguns textos também que tratam desses assuntos. O primeiro deles, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 10, Paulo esclarece isso de forma muito importante a Timóteo, dizendo o seguinte, versos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, perceba bem, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ou seja, pessoas que colocaram o dinheiro acima de tudo. Perceba que a crítica de Paulo aqui, a orientação de Paulo é as pessoas que têm amor ao dinheiro, um apego excessivo ao dinheiro, a ponto de deixar a sua fé de lado, ao ponto de deixar a sua caminhada espiritual de lado, ignorar completamente a existência espiritual e se dedicar somente a bens materiais. Bens materiais que ficam aqui, bens materiais que passam. Um outro alerta também semelhante ao que o próprio Tiago traz aqui no verso 11 é o Salmo 103, dos versos 13 a 17. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Olha só que interessante, aqui é um contraste
da vida do homem que se dedica somente às riquezas, que se esquece que é pó, em contraste com a vida daquele que é cuidado por Deus. O Senhor cuida daqueles que o temem, o Senhor ama aqueles que o temem, mas aquele que se esquece que a sua vida veio do pó, esse é semelhante a uma flor, uma erva que cresce e depois ela é queimada pelo sol, ela é levada pelo vento, ela logo desaparece. Nós não podemos tirar da nossa mente quem realmente somos nós. Qual é a verdadeira condição de cada um de nós? A nossa vida aqui nessa terra ela é muito breve. Nós somos completamente dependentes de Deus e não podemos nos esquecer disso. Portanto, é como louco aquele que se dedica somente às riquezas, somente aos bens materiais e se esquece da sua vida espiritual. Aquele que pisa no seu irmão por causa da sua condição inferior no que diz respeito aos bens materiais. Ele se julga melhor do que o outro porque é mais rico, porque tem mais informações, porque tem uma condição financeira melhor. Está em grande engano, está em estado de loucura aquele que pensa somente nesta vida. Mas ainda para finalizar, nós vamos ler aqui o texto de Lucas capítulo 12, uma parábola que o próprio Senhor Jesus trouxe para alertar as pessoas sobre a insensatez que está envolvida no meio das riquezas. Verso 13 de Lucas capítulo 12 diz o seguinte: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Perceba que dentro da parábola de Jesus aqui, a questão não é possuir as riquezas. A questão é também não ser rico para com Deus. Quando se dedica a vida completamente às riquezas aqui desta terra e se esquece dos valores espirituais, as pessoas estão em grande risco, estão em ignorância completa. Portanto, o resumo aqui do que nós lemos nesse trecho da carta de Tiago é: para aquele que está em condição humilde, está em dificuldades financeiras, se você crê em Cristo, você pode crer que você tem riquezas espirituais. Não se esqueça disso. O maior valor da nossa vida não está aqui nessa terra, ele está nos céus. Se você é abastado financeiramente, use as suas riquezas para abençoar o próximo. Antes de tudo, entregue a sua vida para Cristo Jesus. A sua vida deve estar guardada, conservada em Cristo Jesus e não dependente das suas riquezas. Lembre-se que após findar a sua vida aqui nessa terra, as riquezas ficam. Talvez ela vire alvo de brigas, por herança e por um monte de coisa, mas elas não acompanham você. As riquezas aqui ficam. As riquezas são roubadas, as riquezas passam, mas as riquezas espirituais não. As riquezas espirituais, elas permanecem. Portanto, o nosso investimento maior, a nossa dedicação maior de vida, ela deve ser naquilo que é espiritual, na nossa vida espiritual. Portanto, invista em tempo de leitura da Bíblia, invista tempo nas suas orações, invista tempo na dedicação, no amor ao próximo, no anunciar do amor de Deus, no anunciar das maravilhas, das grandezas de Deus. Quando fazemos isso, nós estamos juntando riquezas espirituais. Diga não ao pecado, rejeite o pecado, busque viver uma vida de santidade. Quando fazemos isso, estamos acumulando tesouros no céu. Estamos fazendo com que o nosso galardão nos céus aumente cada vez mais.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse é o nosso Devocional Kairos de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Continue compartilhando para que esses devocionais, esses vídeos abençoem mais e mais pessoas. Obrigado a você que já compartilha. Mande na sua lista do WhatsApp, mande para os seus amigos. Que em nome de Jesus você possa abençoar mais vidas através aqui do compartilhamento do Devocional Kairos. Muito obrigado, gente. Continue orando pela minha vida, pelo Devocional Kairos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que a sua casa seja um lugar de paz. Permitindo o Senhor, eu volto mais uma vez amanhã.